Boa noite a todos, boa noite à comunidade do Colégio Global, boa noite aos pais, aos alunos, aos professores, aos demais colaboradores. Boa noite a todos que se juntam a nós nesse momento. Eu sou Mariana Sene, sou coordenadora do programa bilíngue do Colégio Global. Já há 10 anos temos o programa na escola, do berçário até o ensino médio. Hoje vamos ter o nosso primeiro Global Talks, com a participação da Roberta Lobato, que está se juntando a nós nesse momento. Eu serei a mediadora desse primeiro Global Talks e gostaria então de dar boa noite à Roberta. Boa noite, Roberta, obrigada por sua presença. Boa noite, Mariana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, prazer estar aqui com você, prazer estar com o Colégio Global. É muito gostoso poder estar aqui nesse bate-papo e iniciar toda essa trajetória aí nossa. É isso aí. Eu vou contar então um pouquinho da Roberta, né, falar um pouquinho, além dela ser mãe da Maria do 3º ano, ela é idealizadora, né, do Global Talks e é psicóloga, tem especialização em psicologia hospitalar, psicologia do esporte, terapia cognitiva, neurociência, MBA em gestão de pessoas, além de cursos avançados em suicidologia, parentalidade e mindfulness. Já atuou em hospitais por 12 anos, há 12 anos atende jovens e adultos em consultório particular e hoje está aqui para conversar com a gente um pouquinho. O tema do Global Talks de hoje é a pandemia não tira férias, né? Então, esse momento que a gente está vivenciando agora é sempre bom conversar com psicólogas, né? Enfim. Então, enquanto a Roberta estiver falando, participem enviando perguntas à nossa convidada. E a primeira pergunta é basicamente assim: como surgiu a ideia do Global Talks? Conta pra gente um pouquinho, né? Esse projeto que está começando hoje, como que surgiu, Roberta? Mariana, é um prazer contar desse projeto. Fico super contente dessa abertura que a escola nos deu. Eu tenho uma filha que estuda no Global, ela está no 3º ano, né, a Maria. E tudo começou quando todo mundo, né, eu, assim como os pais, muitos pais que estão aí desse outro lado, ouvindo um pouquinho da nossa conversa, a gente vivenciou uma coisa muito parecida, né, que foi essa coisa do aluno que saiu, né, da sala de aula, veio para dentro de casa, essa escola que entrou aqui dentro de casa, os professores, todo mundo. Eu gostei muito de algumas posturas do Global, de iniciativas, de conversas com os pais, de logo se movimentar para essa aula online. Foi tudo muito... Vocês tiveram uma postura muito rápida em nos acolher, né, também dentro das casas dos professores, dos coordenadores. Essa abertura foi muito bem-vinda, muito gostosa, muito fácil, muito fluida mesmo de acontecer. E eu tenho feito algumas lives dentro de empresas e comecei a perceber o quanto que o colégio estava empenhado em nos cuidar, né, em cuidar de nós. A professora da Maria fez uma atividade super bacana, pegou cada aluno depois do horário da aula e conversou individualmente com eles para saber como eles estavam com a pandemia, como eles estavam se sentindo, como eles estavam vivenciando toda essa história. Eu fiquei super contente de ver a minha filha conversando, falando, podendo expressar um pouquinho de tudo que ela estava sentindo. E eu achei essa abordagem super válida, super gostosa. E eu comecei a ficar incomodada do meu lado de ter alguma coisa a oferecer para a comunidade que eu participo, que é essa comunidade aí do Global, em poder auxiliar, poder oferecer alguma coisa para vocês. E também estava no momento de me organizar, né? Porque provavelmente todas as famílias vivenciaram um pouco em São Paulo não, vivenciaram no mundo, né? E a gente aqui nesse nosso núcleozinho pequeno, de ter que organizar a rotina, né? Então, organizar filho dentro de casa, organizar trabalho. Eu tinha poucos atendimentos online de alguns pacientes que moram fora do Brasil, e eu acabei trazendo todos os meus pacientes para dentro de casa.
Então, primeiramente, né, antes até de oferecer qualquer coisa para o Global, eu também precisava me reorganizar. Acho que tem um monte de gente aí que também precisou, né, já faz algum tempo, né, a gente já está há mais de 100 dias aí nessa história. Então, acho que todo mundo precisou ter essa organização. Eu precisei. Hoje em dia, o único quarto que tem escrivaninha aqui em casa é o quarto da Maria, que é o único que estava preparado para ter um ambiente. Então, eu atendo de lá, do quarto da minha filha, porque o meu não estava preparado para isso. E deixo ela com uma sala, deixo ela com um espaço maior, porque eu fico mais tempo em atendimento. Então, quando acabar as aulas, ela tem mais mobilidade. E eu vivi tudo isso. Eu falei, poxa, se eu vivi tudo isso e partindo de um lugar não de saber tudo e poder falar para todo mundo o que é melhor fazer ou não melhor fazer, mas poder olhar que eu estou do mesmo lado de todo mundo e eu tenho algum tipo de experiência que eu posso colaborar um pouquinho. E tenho alguns profissionais que eu trabalho e que são parceiros em outros projetos que eu também pensei em trazer, e aí a gente já teve essa abertura de trazer em outras lives que estão programadas, para a gente poder conversar um pouco sobre tudo o que está acontecendo. Então a ideia começou a surgir daí e foi super abraçada pela escola, foi muito gostoso. Aconteceu uma parceria muito, muito gostosa, muito fluida, muito tranquila, para que a gente pudesse cuidar um pouquinho desse momento e cuidar um pouquinho dessas famílias que estão aí de todos os lados, as famílias. Acho que talvez tenha até alguns adolescentes aí da escola que já hoje em dia já tem Instagram, já tem acesso. Então sim, acompanhando a gente. Tem mais liberdade para isso. Alguns talvez estejam até, as crianças podem estar aí com alguns pais para entender um pouquinho, mas é um momento muito mais de tá todo mundo junto nessa, né? Muito mais todo mundo junto nessa mesma história. E foi daí que surgiu todo esse meu incômodo e depois toda essa ideia, e estamos aqui agora para poder fazer as coisas acontecerem, né? Que ótimo! Tenho certeza que vai ser muito rico, né, para toda a comunidade do Colégio Global. Vamos entrar então no tema de hoje, né? A pandemia não tira férias. O que você preparou para contar para a gente sobre isso, Roberta? Olha, eu acho que a gente saiu desse momento, né, onde veio a pandemia e ela não tirou férias e veio para aula, né? Então todo mundo suou. Eu vejo minha filha contando os dias para as férias, né? E dividindo com os amigos e já dividindo com os professores, enlouquecida para chegar nesse momento. E assim, da mesma forma como a gente precisou ter algum tipo de organização aí, algum tipo de regras, de como a gente vai conviver com a família e como vão ser as convivências e como é que vai ser a história de todo mundo conviver no mesmo ambiente. A gente precisou disso na hora que eles estavam em aula, né? Na hora que eles estavam tendo aula e estavam nesse momento. A gente vai precisar também repensar um pouco todo esse nosso contexto, toda essa nossa rotina dentro de casa no momento agora onde eles estão de férias. Então a gente partiu de um lugar onde tinham as aulas, e aí eu lembro às vezes em discussões de grupo, todo mundo, pelo amor de Deus, eu preciso de férias. Aí agora já tá todo mundo, pelo amor de Deus, a aula vai acabar, o que a gente vai fazer dentro de casa? Então, essa oscilação de humor até que a gente vive, e todo mundo, né, de alguma forma vive momentos melhor ou momentos pior, agora a gente vai ter que lidar com essa história da pandemia agora aqui, né, nesse momento de férias. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez e me fez muito sentido para esse momento de pandemia, que é uma frase que fala assim: na vida, nem sempre o que é certo dá certo. E no momento desse agora, do que a gente está vivendo e daquilo que a gente imaginou que seria as férias, né, e todos os pais e todo mundo que tinha planos já lá atrás, em março, quando a gente tinha um monte de planos e aniversários e viagens e comemorações e tudo isso, e a gente precisou repensar nisso tudo agora, lidar com frustração nossa, principalmente, momentos de angústias nossos, dos pais. A gente precisou lidar com frustrações, angústias dos nossos filhos também. Agora a gente vai para uma nova etapa que talvez traga tudo isso. Então, quando eu penso numa frase como essa, né, de na vida nem sempre o que é certo dá certo, me veio uma imagem, né, e eu gosto bastante de exemplificar para ficar muito visível para a gente. Você imagina como se a gente morasse numa casa.
né? E a gente mora numa casa e aí chove muito, né? Chove muito naquele dia, naquela noite chove muito. No outro dia você chama ali um pedreiro e fala para ele, olha, tá chovendo dentro da minha casa agora, eu não sei o que eu faço. Aí o pedreiro vira para você e fala, olha, o certo é você trocar o telhado. Você fala, pô, mas tá no meio da pandemia, como é que eu vou trocar o telhado? Como é que eu vou fazer isso agora? Não dá para trocar o telhado, não tenho dinheiro, como eu vou fazer? Nossa, e agora? Aí o pedreiro vira para você e fala assim, olha, você pergunta, né? E aí, se eu trocar alguma coisa, eu posso fazer de uma forma diferente, mais econômica, o que eu posso fazer? Aí o pedreiro vira para você e fala assim, olha, se você trocar 3 telhas, pode dar certo. Mas então só 3 telhas dá certo? Não. O que eu te falei é que pode dar certo. Se você trocar todo o telhado, né, é o certo a ser feito. É garantido. É garantido. Mas só algumas telhas não. Então é muito uma frase que para mim me trouxe um conforto muito grande de entender que assim, a gente precisa, e principalmente nós pais, a gente precisa sair desse lugar da perfeição, desse lugar de eu sei tudo, desse lugar eu não divido angústias com meu filho. Não é para deixar o filho louco, angustiado, mas assim, é para falar que às vezes não sabe, é para falar que às vezes está difícil. Se a gente valida aquilo que a gente está sentindo, a gente torna muito mais fácil para o nosso filho validar também. E para ele falar que ele está chateado, para ele falar que ele está angustiado, para ele falar que ele está bravo, né? Porque eles também ficam bravos, indiferente da idade. Aí é desde o picotinho, que a forma de ficar bravo é chutar, é numa forma mais física, né? Porque eles não têm ainda a linguagem que a gente vai aprendendo ao longo da vida, até os adolescentes que se trancam no quarto e não querem conversar com os pais. E daí também criam outros momentos, outros problemas. Então essa oscilação que a gente tem aí de emoções e de momentos, é super importante a gente perceber que assim, uma outra coisa que é fato, convivência gera conflito. Então, conviver demais, ele vai gerar conflito de qualquer forma, tá? É mais fácil aceitar que dói menos, porque assim, vai ter conflito. Eu percebi que na história da pandemia, eu percebi isso muito em consultório, né, que agora é o quarto da minha filha, mas muito em consultório, e percebo muito em conversa com os amigos, que parece que a história da quarentena, ela jogou como se fosse um holofote. Então, algumas relações que eram muito boas, elas ficaram melhores, né? As pessoas conseguiram ali se unir, conseguiram se adequar, conseguiram flexibilizar. Outras que não eram tão boas, elas ficaram um pouco piores. Então desiste. Não desiste. A mesma coisa que você quer fazer dieta. Sabe aquela coisa do eu vou fazer uma dieta, então eu começo só na segunda-feira? Vai postergando. E aí não, se você começar agora, nesse momento, já fizer alguma coisinha ali, já é algo. Então assim, sempre vale a pena o começar de alguma forma, tentar um primeiro passo. Não adianta a gente ficar tentando chegar num ideal que a gente nunca vai chegar. E aí as coisas só se complicam, porque vira uma bola de neve que ela nunca é resolvida. E assim, já que tá todo mundo aqui dentro, né, aí dentro das próprias casas, pode ser um momento onde a gente consiga ressignificar. Eu falo pode, porque nem sempre vai acontecer da forma como a gente gostaria, mas ele permite que a gente comece a pensar em como ressignificar tudo isso, sabe? Em como melhorar tudo isso. E aí, ao invés da gente olhar como um grande caos e ficar só nesse mundo da angústia, a gente pode olhar como talvez uma grande oportunidade da gente mudar alguma coisa que não estava tão boa, ou readequar alguma coisa que não era tão fluida, tão tranquila dentro de casa, repensar regras. E isso vai acontecer, né? Acho que a gente pode até falar sobre isso, porque isso vai acontecer no momento de férias, né? A gente tinha regras e tinha rotinas aí pré-estabelecidas para o momento de estudo. E agora a gente faz o quê com tudo isso que vai mudar? Acho que você quer entrar já nisso? Já dá pra gente até entrar nisso. Pode ser, vamos falar disso. Então já tem uma questão, uma outra pergunta também, que daí daqui a pouco a gente já vai nessa parte de autonomia, responsabilidade, enfim, mas primeiro vamos fixar, né, nessa questão, né, essa transição. Teve uma transição do presencial pro remoto, todo esse período de adaptação, enfim, e agora estamos na rotina, mas cansados, né, então precisamos dessas férias, mas e agora, né, o que fazer com essa nova rotina, quais são as dicas aí para
né, para os pais se organizarem nessa nova rotina agora com filhos de férias em casa? Eu vou te falar, a primeira... depois eu falo, a coisa que todo mundo quer saber é o que fazer com os tablets, não, com os eletrônicos. Todo mundo vai querer saber isso. Mas acho que anterior a gente estabeleceu um monte de regras dos eletrônicos. Olha lá, já tem uma pergunta, o bendito ou maldito videogame, exato. Sim. Porque, né, antes da gente pensar nisso, eu vou dar um exemplo que eu acho que sempre vale, né, a gente aprender um pouquinho com a experiência dos outros, né. Por exemplo, aqui em casa a gente estabeleceu algumas regras, algumas colaborações. Além da linguagem colaborativa e dessa comunicação colaborativa, uma coisa que a gente fez muito é estabelecer regras juntos. Então tem as regras do... E quando eu falo regras, parece que eu prefiro combinados, porque regra parece que é uma coisa muito rígida, muito dura, formal, né? Uhum. E não precisa ser assim. E quanto mais formalidade na fala a gente trouxer, ainda mais para criança e adolescente, mais distante fica. Uhum. Então, os nossos pequenos combinados, eles existiram de uma forma que fluiu bem durante a pandemia, né? Durante a pandemia e aula. Agora, a pandemia e férias, a gente já começou a conversar combinados diferentes. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha e a gente falando das férias e pensando ali algumas coisas, e eu falei, olha, como você estava em aula, você leu pouco, você leu menos, e eu acho que a aula já em si, online, toda essa coisa que eles tiveram, minha filha tem 9 anos, né, e toda essa coisa que eles fizeram de computador, de entender melhor, já não é tão fácil. Sim, então, sim. O que eu combinei com ela? Olha, saindo agora em férias, vamos tentar pelo menos meia hora de leitura por dia, você escolhe um livro, e meia hora em algum momento que você achar melhor, a gente pode fazer isso. Eu posso te ajudar nisso, eu posso te lembrar. E a linguagem com a idade dela desse jeito funciona. Com adolescente, você pode também fazer algum tipo de combinado nesse sentido, de alguma coisa que você queira incluir na rotina dele ou incluir na vida dele que não seja só o eletrônico, porque o eletrônico ele já vai. Aí a inclusão vai ser o quanto tempo de eletrônico vai dar. Então, por exemplo, com os maiorzinhos, sim, eles vão ficar mais no videogame. Não vai ser perfeito como a gente imaginou. A gente não pode deixá-los o dia inteiro no videogame, né? A gente não pode deixar o dia inteiro eles no videogame, porque é um momento ali onde eles vão ter uma deficiência, um déficit, né? Um déficit físico também, que não é muito bom. Então, quando eu falo videogame, é TikTok, porque as meninas amam TikTok, né? Videogame, TikTok, sim. Instagram para os mais velhos. A gente precisa, de uma certa forma, ter ali um combinado um pouquinho maior nesse sentido de tempo. Com criança pequenininha, e daí talvez tenha pais aí de crianças muito pequenininhas, as mudanças de tarefas e de atividades, elas acontecem com um período menor. Só que a criança pequena, ela não entende tão bem quando você fala assim, olha, você vai ter meia hora para tal coisa, daqui 1 hora, assim... Planejamento, noção de tempo ainda não chegou para ela, né? Mas eles são super visuais, então de que forma, por exemplo, a gente pode falar, vai ter um combinado por exemplo, ela tá brincando e vai ser a hora do almoço, e o almoço é uma coisa que hoje em dia a família consegue fazer junto, então você pode falar para ela, olha, falta um tempo assim para a hora do almoço. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Aí você mostra. Dá um tempinho, você tá fazendo outras coisas, aí você volta, o tempo agora pro almoço está assim. Você precisa guardar seus brinquedos, você precisa fazer alguma coisa, precisa de ajuda, o que você precisa, porque daqui a pouco vai acabar o tempo e a gente vai pro almoço. Uhum. Aí daqui a pouco você chega lá e fala, falta só esse pouquinho e você ainda não fez. Quando você chegar e aí já acabou o tempo e ela não fez, aí é a hora de você ensinar. Fala, olha, você não fez, então... O que a gente vai poder fazer agora com isso? Eu vou guardar o brinquedo, a gente vai almoçar e você vai demorar um tempinho maior para poder voltar a brincar. Essa conversa, é tudo conversado e essa noção de que pode estar de férias, mas pode ter alguns momentos de regras, assim, de convivência familiar, isso ajuda também a trazer uma certa tranquilidade para as pessoas. Isso ajuda a criança em si e todos eles a trazer uma certa tranquilidade. Agora, se a gente pensar, o adolescente, né? Aí você vai falar assim, o adolescente já fica o dia inteiro no quarto.
Sim, não isso inclusive sair. É uma pergunta, né? Muitos pais falam, meu filho adolescente só fica no quarto o dia inteiro, o que eu faço, né? Enfim. Exato. Ó, primeira coisa que você não faz, a primeira coisa que o pai e a mãe, ó, dica de ouro, pai e mãe, anota no papel, não faça. Não Atenção faça, aí. Né? Atenção, 1000 cruzes na resposta. Não pega o adolescente na hora do almoço e lasca-lhe o pau na hora do almoço para falar tudo que você quer falar, porque eu tenho que aproveitar o almoço, porque é a única hora que a criatura sai do quarto, e aí chega na hora do almoço, descarrega. Ele vai voltar correndo, não vai querer nem almoçar mais, né? Nunca mais. Ele vai pedir comida no quarto, presidiário, passa por baixo da porta, eu não quero mais te ver. Então, começa a virar uma loucura, começa a ficar muito pesado. Então, tente ter momentos com o adolescente, ver qual é o filme que ele gosta, qual é o livro que ele está lendo, ou se ele trocar gosta ideias, esporte, compartilhar, né? Qualquer coisa que você perceber, e às vezes assim, a gente não percebe o tempo inteiro, né? Tudo que dá para fazer com esse adolescente, ou às vezes não era já tão fluida a relação para a gente entender o que ele gosta e o que ele não gosta. Sim. Pergunta, se dispõe a ouvir, se dispõe a tentar entender, mostra que às vezes você não sabe, que você precisa de ajuda para entender em qual lugar que tá, em qual momento tá, porque daí você começa a trazer o adolescente mais para perto, mais para fora do quarto. Ah, quer ver um filme? Vamos ver um filme juntos? Então eu vou assistir seu filme. Pode ser que você nem se interesse tanto por aquele filme, mas tenta se interessar um pouco pelo que o adolescente faz. Olha um exemplo que eu ouvi de um paciente, meu adolescente, que tava louco da vida, ele deu uma resposta pro pai, eu falei, gente, acho que vale pra gente aprender aqui. O pai, né, porque os pais, às vezes, nós somos muito críticos aos filhos, né, porque, né, no mundo de perfeição imaginário que a gente às vezes vive, a gente fica irritadíssimo, porque o filho, o adolescente, ele vai olhar no YouTube como o cara do YouTube, ele joga o joguinho do videogame lá, Aí, porque eu tenho menina, a menina não joga tanto, né? O videozinho lá, esqueci o nome dos jogos. Mas aqueles jogos. E aí, o que acontece? Eles assistem como o jogador faz pra jogar. Aí o pai ia lá e descia a mão. Que absurdo, coisa ridícula, você ficar aí assistindo. Aí o menino respondeu pra ele, virou e falou assim, pai, você não joga bola, mas adora ver jogador de futebol jogando bola na televisão. Por que você não vai jogar? Vergonha alheia, né? Você fala, putz, grila. Mas assim, essa coisa do perceber que eles não são iguais a gente e que eles vão agir, eles estão num momento de vida diferente, né? Eles estão num momento de recursos diferentes. Então a gente tem que também aprender que esses momentos de vida diferentes, o Minecraft, esses mesmos. Minecraft. E que a gente tem que tentar entender um pouquinho mais sobre o mundo deles, né? Quando a gente se torna mais próximos a ele, entendendo o mundinho deles, eles também vão entendendo o nosso. E vão perguntando mais. Eu tenho certeza que provavelmente os pais devem ter vivido alguns momentos onde os filhos devem ter perguntado sobre as profissões, né? O que você faz, entendido melhor às vezes o que você faz. Minha filha, direto, ela pergunta, eu tenho um paciente, eu saio, ela pergunta, mãe, mas o que aconteceu? Por que você está atendendo ele? E ela quer entender como essa rotina de atendimento, provavelmente algumas pessoas viveram um pouco disso em casa. Então, essa curiosidade mais genuína de tentar entender e tentar aproximar o nosso mundo do mundo dele, né? Tentar aproximar um pouquinho mais aquilo que a gente vive do mundo deles, eu acho que é super importante e é um bom momento para isso. Né? É um bom, tem gente que sabe tudo sobre Fortnite, esse eu também sei alguma coisa. E sobre essa questão, enfim, da autonomia, da disciplina, da responsabilidade, que tem uma pergunta aqui do Luciano Ottaviani a respeito disso, e que eu acho bastante interessante, né? Quer dizer, neste momento é muito importante, é a hora, né, da gente ajudar as crianças a desenvolverem autonomia, disciplina, responsabilidade, as crianças e adolescentes também, né? Enfim, eles ainda precisam desenvolver muito esse lado também. E, ao mesmo tempo, não dependerem tanto dos pais nesse momento de estudo, né? Até porque os pais falam, mas eu não sou professor, eu não sei o que fazer. Então a gente quer que os alunos aproveitem este momento para desenvolver mais essa autonomia, essa disciplina, essa responsabilidade de cumprir com tudo que precisa ser cumprido, né? Mas sem o professor ali o tempo inteiro ao lado, como a gente tem no presencial, né? Então, que dicas que você daria aí para os pais nesse sentido, Roberta?
Achei ótima essa pergunta. A questão da autonomia, gente, é super importante. Este momento que a gente vive agora, nada melhor do que este momento onde algumas pessoas, né, acho que alguém tem que estar com essa criança, alguém está próximo, né? Pode às vezes não serem os pais exatamente, porque eu imagino que alguns já voltaram a trabalhar, até sei que alguns voltaram, mas tem alguém próximo a essa criança dentro de casa, né? Ou esse adolescente, alguém próximo a eles dentro de casa. É um ótimo momento para a gente começar a dar mais autonomia. E a autonomia vem sempre com consequências, essas palavrinhas andam juntos, eu vou explicar por quê. Porque eles precisam experienciar as coisas, eles precisam começar a usar mais aquilo que eles imaginam que eles possam fazer, aquilo que eles conseguem fazer. E quando eu falo de consequência, eles precisam entender que eles têm autonomia sobre determinadas situações, mas aquilo que eles vão escolher fazer, e aí que está a questão da autonomia, aí que está a beleza da autonomia, a escolha que eles vão fazer, elas vão ter alguma consequência. Muitas vezes essas consequências são ótimas, são incríveis, e muitas vezes essas consequências não são boas. Pode não ser. E aí a gente não tem que ficar nós lidando com as consequências deles no sentido de tentar fazer com que eles não sofram, entre aspas, ou que eles não vivenciem a consequência disso. Vou dar um exemplo. Ó o que a gente faz, assim, num piscar de olhos, né? Você vira lá pro seu filho e fala, tira a toalha do chão, põe a toalha pra lavar, 10 vezes. Você lava a toalha toda segunda-feira, põe a toalha pra lavar, não pôs. Não pôs, a toalha continuou molhada, ele foi tomar banho, tá molhada, não pegou outra, no outro dia vai estar molhada daquele jeito. Ele vai sofrer a consequência de ir lá e tomar banho com a toalha molhada. Agora, o que a gente costuma fazer, sem perceber? Cata a toalha do chão e vai xingando. Ai, poxa, eu já falei que era pra tirar a toalha. Leva xingando até a lavanderia, vai lá e coloca a toalha de novo. Pronto, ele já não aprendeu. Deixa a toalha molhada, deixa faltar a cueca no armário, deixa acontecer pra você ver se ele não vai fazer da próxima vez. Porque o que mais a gente vê é assim, isso eu tô falando dos maiores, né, dos adolescentes, mas o que mais a gente vê são eles indo às vezes fazer intercâmbio, e aí você então que tem essa experiência, né? Sim, acompanhando. Nossa, meu filho é outra pessoa, nunca soube que ele era assim. Nossa, eles voltam completamente diferentes. Né? Lá ele desenvolveu autonomia, lá ele pôde errar, sem ser criticado, porque nós também temos esse papel, né, de assim, eles não vão fazer como a gente. E aceitar que eles não vão fazer perfeitamente como a gente imaginou que seria, como a gente gostaria que fosse, também é um papel que a gente precisa trabalhar. Um aprendizado pra gente, né? Muito importante, porque senão você tá o tempo inteiro corrigindo, não vai ter autonomia nunca. Para as crianças menorzinhas, eles terem autonomia, eles poderem fazer, por exemplo, a lição de casa, né? E aí eu sei que tem algumas crianças menores que estão fazendo as lições de casa, estão tentando entregar, eventualmente não entregam, e daí a escola está numa parceria super bacana também, porque se não entregam, a professora manda e-mail, a professora fala, se vê que não deu certo em falar por e-mail, vai falar também com os pais, né? Vai conversar com os pais e explicar um pouco o que está acontecendo. Então essa parceria funciona muito bem para as crianças perceberem que assim, elas têm alguns compromissos que elas precisam fazer, e não adianta assim, não fez a lição, aí vem uma mensagem, aí você senta do lado da criança e sai todo mundo fazendo a lição da criança, divide uma pro pai, uma pra mãe, uma pro irmão, uma pra avó, uma pra tia, e fica todo mundo fazendo a lição e entrega. Não é isso, se ela não entregar, ela vai ter que explicar para a professora por que ela não entregou, o que aconteceu, se precisar pedir um tempo maior, ela vai ter que ver como pedir. Então a gente pode estar do lado, orientar, apoiar, mas a gente tem que deixar até mesmo eles errarem, porque senão não é autonomia, é dependência. Aí a gente pula para esse outro lado, né? Onde para tudo eles precisam da gente, para tudo eles precisam que a gente esteja do lado, ficam mais inseguros, ficam isso que eu ia falar. menos. E quando estão sozinhos, se sentem inseguros, eu não consigo fazer sozinho. Não, consegue sim, né? Sim, se sente incapaz, começa já que não tem capacidade de fazer nada, que não vai conseguir fazer, que não vai ser capaz de fazer, fica com medo. E aí você começa a desenvolver outras coisas numa criança ou mesmo no adolescente, que também não vai ser bom para ele, não vai desenvolver nem a autoestima dele de saber que ele é capaz, que ele consegue. Um exemplo que aconteceu aqui em casa, que eu até mudei um pouco, olha como a gente tem que rever a rotina e as regras toda hora, né? Quando começou a história da pandemia, minha filha nunca tinha feito ovo, ela come ovo de café da manhã, normalmente, né? Ela gosta de ovo.
E ela fazia o ovinho, ela começou a fazer o ovinho dela, ela se sentiu super diferente. Eu vi que em algum momento que veio a história da cozinha, a cozinha ter sido incrível para eles desenvolverem esse manejo, essa autonomia. Minha filha agora aprendeu a fazer bolo, faz bolo sozinha, só não põe no forno, mas faz bolo sozinha. O bolo dela tá ótimo, então tem um monte de coisa boa. Mas ela fazia todo dia de manhã o ovo dela. Aí um dia em conversa, ela falou assim: poxa, eu tô cansada de fazer todos os dias antes, você fazia meu café. Porque eu fazia para ir rápido pra escola, e agora eu achei que tava legal. Falei, não, tá super legal, ela tá sendo super desenvolvendo a autonomia dela, tá curtindo. E ela falou, porque você não cuida mais disso. Hoje eu arrumo a minha cama, eu faço meu ovo, eu arrumo meu material. De repente eu cresci, não preciso mais de ajuda? Eu fiquei com o coração desse tamaninho. Falei, tá bom, então vamos lá, eu faço o ovo, você põe o material e arruma a cama. Então a gente reviu e fez outro combinado, porque eu percebi que ali, aquele momento dela, e eu tenho autorizado ela falar muito, porque tem momentos onde eles também não estão felizes, e se a gente autoriza e valida, eles vão vir e falar pra gente. E aí ela pôde falar que aquilo lá não estava tão legal, ela fazer o ovo. E que como é bom perceber isso, né? Enfim, isso é uma outra pergunta que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Antes, eu só queria pegar a pergunta aqui da Solange Bassanese, que fala, né, dessa questão de perdas e ganhos, né, nesse momento de pandemia, né, que é tão diferente, tão inédito para todo mundo e para as crianças também, né, até porque eles não entendem tanto quanto a gente, né, todo o cenário, né. Então, assim, por mais que seja um momento muito difícil, não é um momento só de perdas, é um momento de muitos ganhos também, né. Então, esse olhar aí para como aproveitar este momento é bastante importante também, né, Roberta? É super, super, assim, quem tem conseguido, uma coisa que a gente tem feito, que é muito legal, que tem a ver com o que apareceu aí da questão da cozinha, é essa coisa do receitas antigas de família. Minha mãe tinha um nhoque que é super gostoso, que ela sempre fez pra gente. Minha mãe não mora em São Paulo, ela mora no litoral. E aí, ela sempre fez pra gente aquilo. Eu nunca tinha feito em casa. Eu falei, gente, eu vou aprender a fazer. Liguei, pedi a receita. Aí fiquei eu, meu marido, aquela zona, aquela bagunça, mas a gente fez o nhoque. A esfirra que a minha avó fazia foi uma coisa que eu fiz na minha casa, meu primo fez na casa dele. E aí a gente compartilhou, minha outra prima na casa dela, a gente compartilhou todo mundo o que estava fazendo. Então, essa busca de coisas diferentes, reuniões no Zoom que a gente eventualmente fez. Encontros de família que às vezes não aconteciam, né? E de repente no Zoom passaram a acontecer mais, né? Começou a acontecer, porque tem muita gente hoje em dia que não mora mais aqui em São Paulo, né? Que foi cada um para um lado. Então a gente começou a ter esses encontros, mesmo que de pequenos momentos, mas que foi fazendo sentido também para o momento que a gente está vivendo. Mas falando em ganhos e perdas e pensando nessa pergunta, tem um serzinho que nessa história toda, né, ele tem talvez uma perda, entre aspas, maior, no sentido da gente ter que dar uma atenção, que é o adolescente. Por que o adolescente, né? O adolescente estava começando a viver essa liberdade. O mundo exterior, né? E de repente fica trancafiado em casa. Exato, daí ele vem aqui pra dentro de casa, daí ele dá uma infantilizada, por isso talvez eu ficar mais no quarto. Então, sente falta dos amigos. Entender esse mundo adolescente é uma coisa assim, é um mistério muitas vezes para os pais, mas tem que tentar buscar um pouco mais neles, porque também pode, ao invés de ser uma perda só, pode ser um ganho, porque a gente pode deixar eles se aproximar da gente sem infantilizar tanto eles, né? Então, assim, você se aproxima, eu valido que você precisa conversar com seus amigos, e aí eles fazem reuniões, eles jogam muito online, muito, né? Todo juntos, online. Então tem toda essa coisa, né? Deles arrumarem um jeitinho de estar junto, mas eles são os que mais, neste momento, assim, mais todo mundo precisa de atenção, mas desse olhar mais cuidadoso, porque isso para eles foi algo muito mais forte, assim, de um momento de independência para uma volta mais infantil para dentro de casa um pouquinho. Então, a gente precisa, na questão da autonomia, na questão dos ganhos e perdas, aí dar um empurrãozinho para eles conseguirem continuar caminhando, sabe? Não voltar, não dar aquela regredidinha.
Sim. E essa questão da percepção, se está vendo algum sofrimento ali naquela situação, né? Quer dizer, a gente, que comportamentos a gente pode perceber na criança ou no adolescente que podem indicar que não está tudo bem, que tem alguma coisa que a gente precisa entender melhor para poder ajudar? Excelente, boa pergunta. É super importante, a gente conhece os nossos filhos, a gente acha que conhece, porque no final do dia a gente está se descobrindo o tempo inteiro. Tá todo mundo em evolução, nós estamos, os filhos estão, então a gente conhece e às vezes a gente desconhece, acha que eles estão meio estranhos, mas a gente está nesse processo. O que é importante perceber mudou sono, mudou o padrão de sono, tá sem dormir, tá ficando muito irritado, tá comendo demais, assalta a geladeira à noite, tá muito ansioso, tá roendo as unhas, você viu alguma marca no braço, né, que a gente chama de automutilação em psicologia, os padrões dele, tá muito irritado, respondendo o tempo inteiro, ou agressivo, e às vezes não é um agressivo com você exatamente, ou com ele exatamente, mas chuta o cachorro, briga com o irmão mais novo, começa a ficar muito irritado o tempo inteiro, você começa a perceber que alguma coisa ali tá fora do lugar. Então, tentar se aproximar dessa criança ou desse adolescente, tentar entender o que está, lógico, com a linguagem da idade, né? Porque se a criança é muito pequenininha, eles não vão ter uma linguagem formal tão estabelecida. Explicar, né? Nem a percepção do que estão sentindo, muitas vezes, né? E aí a criança pequena, mesmo nós pais, não precisa ser psicólogo, né? Mas a gente tem uma sensibilidade. O que a gente pode fazer, né, com a criança pequena? Através do joguinho. Então joga com ela, e daí no joguinho ela dá aquela relaxada, ela brinca, não sei o quê. E aí você vai tentando entender o que está acontecendo, vai conversando um pouquinho, dá autonomia, elogia, ao mesmo tempo pergunta por que está irritada, traz para perto. A criança menor, ela é muito de pegar, né? Então, se você conseguir, põe no colo, conversa, faz uma comida, às vezes, que é mais especial que aquela criança, porque toda criança tem, né? A comida afetiva, aquela que você dá e a criança se aconchega. Na base do troncamento, assim, na base do conflito... Vamos resolver, não é. Não é, não dá pra pôr a criança na mesa, você senta daqui, eu sento dali, e aí o que tá acontecendo, e não vai ser por aí. A criança maior, a gente já consegue conversar um pouquinho melhor, né? A criança já consegue estabelecer um pouquinho uma conversa maior do que está acontecendo com ela. Então a gente pode ter uma coisa mais fluida, mas é sempre importante a gente aproveitar esses pequenos... tem gente que tá assistindo série juntos, é isso aí, tem que fazer um monte de coisa juntos. Assaltar a geladeira de madrugada é importante você prestar atenção, mas você não pode assaltar junto, hein? Pelo amor de Deus, vamos ajudar as crianças, né? A gente se ajuda as crianças e vamos nessa, né? Vamos juntos. E essa questão, enfim, a gente já teve uma adaptação do presencial para o remoto, aí agora vem as férias, que a gente já conversou um pouquinho, depois a gente volta para o remoto e vai ter a preparação para o presencial, né? Só que da mesma forma que foi uma adaptação grande não poder sair de casa, né? E todo mundo, né, aos pouquinhos vai se acostumando, se acomodando na segurança do lar neste momento, né? E agora enfrentar o mundo de novo, quando a gente, né, voltar às atividades normais, né, já pode sair em todos os lugares, já pode ir para a escola, e aquela criança que tem medo de sair, que está inseguro, os pais que estão inseguros. Primeira coisa, né, que a gente precisa estar atento. A criança é muito reflexo de como a gente está. Então, se a gente fica muito inseguro, muito instável, muito nervoso, na hora de sair de casa, óbvio, hoje em dia a gente tem máscara, e aí é o álcool, tem ali algumas coisas que a gente vai ter que estar atento, mas se a gente ficar extremamente nervoso e falando com elas de uma forma nervosa, falando alto e irritado e discutindo, porque assim, tem coisas que é importante a gente dividir com as crianças, tem outras coisas que a gente precisa trazer um pouquinho mais pronto. Então a gente precisa primeiro, nós pais ou os educadores também vão precisar disso, mas quem cuida dessa criança, né, pode ser que não seja literalmente o pai e a mãe que estejam tão próximos, mas a gente precisa se acolher um pouquinho nessa angústia, entender pra gente o que vai ser isso, entender de onde vem essa insegurança, porque eu acho que tá todo mundo, né, com essa volta, com esse pensar sobre a volta, inseguro e ao mesmo tempo morrendo de vontade de sair, porque, né, já
já tá um pouco no limite. Chega, também, né? Já, tá querendo, já deu, né? Já tá querendo sair um pouquinho. E entender que esse lugar de controle que muitas vezes a gente quer ter, né? Que a insegurança, ela vem muito de uma questão de querer ter o controle de tudo. Então, esse controle e a redoma em volta do filho, a gente não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir ter. E o que você pode fazer? Tentar se informar, tentar entender de que forma que vai ser essa volta, como ela vai ser, se vai ser uma volta gradual, como ela vai ser. Se tiver inseguro, conversa com a escola, liga na escola, conversa com o coordenador, conversa, talvez o professor não, mas conversa para entender como vai ser essa volta e tenta se informar de uma forma geral, porque o nosso próprio governo, né, se a gente olhar o nosso governo de uma forma geral, o governo fora também, as pessoas fora, né, ou outros países, essa volta tem sido uma ida e vinda, uma volta com dificuldade. Tentativa e erro, né? É uma situação inédita, ninguém tem a receita, totalmente, né, de como lidar, né? Uhum. Totalmente, por isso que eu acho que gera tanta insegurança e tem tanta essa vontade de controlar, né? E as pessoas tentam controlar qualquer coisa diferente que vai acontecer e às vezes também faz com que a gente passe isso para os nossos filhos. As crianças pequenas, né, menores, elas não precisam ter tantas informações, que são aquelas informações que a gente vê no jornal o tempo inteiro. Então precisa ter um filtro nosso para aquilo que a gente vai mostrar para eles. Mesmo pra gente, né, porque tem alguns momentos que, enfim, os próprios adultos, né, pela sobrecarga de trabalho, acompanhar os filhos, não conseguir também sair de casa, que nos afeta depois de tanto tempo, trabalho doméstico, etc. Tem hora que pra gente também já, né, é difícil da gente se controlar e ficar mais irritado, mais nervoso, e pra não explodir nesse momento, né, o que a gente pode fazer? A gente tem que, para não explodir, uma coisa que já é super importante, tem uma forma da gente perceber, né? O explodir é uma coisa muito a ver com a questão da gente ficar com raiva, ficar nervoso, né? Uhum. A gente percebe. Você percebe aquele calorzão subindo, você percebe que começa, parece que vem daqui. Tá assim, perdendo o controle. Subindo, uhum. Você parece que vai ficar vermelha, tá perdendo o controle, a mão começa a suar, você começa a ficar fisicamente já muito diferente. Então, na hora que você já percebe isso, você já liga o sinalzinho de alerta. Esse descontrole maior, ele acontece muito por aquilo que a gente estava exatamente conversando, do querer ter o controle de tudo e querer ficar num mundo de perfeição, de que as coisas vão acontecer do jeito que eu imaginei, ou vão ter esse controle todo certinho do jeito que eu imaginei. Esse mundo, principalmente agora, nesse momento, ele não existe. Então, as nossas explosões, elas podem até acontecer, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes elas são muito nocivas, mas a gente precisa ter um contraponto, né? Porque nós temos todas as emoções o tempo inteiro. Então, ficar demais só na tristeza vai trazer uma depressão, ficar demais só na alegria também vai trazer uma euforia e você vai ficar numa mania louca, também não é por aí. Então, as emoções, elas vão oscilando. E na pandemia eu costumo falar que foi uma montanha-russa, porque ela fica assim o tempo inteiro, né? Uhum. Então, o que tudo se intensifica, né? Muito. O que a gente conseguir ter para nós mesmos, né? Para nós que estamos aqui desse lado daqui, é ter alguns momentos onde a gente tenha alguma atividade, alguma coisa que a gente faça que nos faça bem. Para que não exista só as obrigações que a gente já tem um monte, né? Que é do trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, lavar, passar, um monte de coisa, para que a gente tenha algum momento nosso. Eu, por exemplo, aqui, o que eu faço? Eu faço atividade física diariamente. Só que eu não tinha pezinho, não tinha nada. Então, minha atividade física é como é que se fala? Com comfort, com um pezinho, que é a barra. A barra é o cabo de vassoura. Então, a minha atividade física está sendo feita assim, que é o que me criatividade. Faz bem. Total. Que é o que me faz bem. Eu coloquei a minha filha também para se mexer, ela também faz. Eu faço 1 hora, ela faz meia hora. Mas até nisso, ela me pede para fazer yoga. A gente também colocou yoga na TV, eu nunca tinha feito. Então, eu também aprendi uma coisa nova. Vamos experimentar, claro. Então, eu acho que essas coisas diferentes também, né, que estão aí, e hoje em dia, a tecnologia, se a gente for pensar, agora, que bom que a gente tinha, porque ela aproximou de uma certa forma todo mundo, né? Ela conseguiu aproximar a escola, ela conseguiu aproximar a família. E também dentro da tecnologia a gente tem muitos recursos diferentes que a gente pode usar nesse momento. Contar, né?
de aprendizado, de poder pesquisar sobre coisas que a gente queira saber, de ver receita diferente que a gente queira experimentar. Aqui em casa, esses tempos, a gente fez pão também. Nunca tinha feito pão em casa. Aí a gente fez pão em casa. Então, todos esses pequenos momentinhos, eles podem ficar como pequenas lembranças desse período que não são só as ruins. Né? Aí a gente volta naquela parte dos ganhos, né? Perdas e ganhos que sempre tem. E daí falando na questão da atividade física, né? Já que você comentou aí da yoga e da atividade física, teve uma pergunta também com relação, né? Quando a criança está muito acostumada a fazer esporte, e geralmente eles estão sempre, né, correndo, fazendo atividades, né, ao ar livre, enfim. E daí agora, depois de tanto tempo, né, enfim, com menos atividades e tudo, essa energia parece que fica acumulada, né? Então essa é uma boa dica também nessas brincadeiras de atividade física em casa, de colocar essa energia para fora e dar uma reequilibrada, não é, Roberta? Com certeza. Ainda menino, né, eu vejo que eles têm mais energia ainda que as meninas, né, assim, de vontade de fazer as coisas, de correr e de não parar quieto. Aqui no começo da quarentena, eu achei que no andar de baixo não tinha ninguém. E a gente fazia exercício, pulava para lá, pulava para cá, corria, e punha pezinho, e dava muito salto, e com bola, brincava com bola também. Antes bola não entrava na sala. Agora eu tirei as coisas pra bola entrar na sala. Então a bola virou o espaço do esporte. E aí o vizinho ligou, porque ele achou os barulhos muito estranhos para saber o que estava acontecendo. Daí expliquei para ele que tinha um horário que eu treinava, minha filha treinava, mas que eu achei que não tivesse ninguém embaixo, né? E aí perguntei se estava incomodando, então a gente ia mudar o jeito. Ele, não, vocês estão fazendo exercício? Tá ótimo, pode fazer. Faça mesmo. Faça mesmo, tá tudo bem. Que é importante, e para ela foi muito importante. Ela fazia 4 atividades por dia, né? Mas 4 atividades diferentes. Durante a semana. Um período diferente, mas também era uma criança muito ativa. E faz diferença, né? Tem algumas que não dá para fazer, a gente também adaptou. Teve essas novas que surgiram, uma yoga, alguma coisa assim que surgiu diferente, mas que para mim também foi um aprendizado. Então acho que é um aprendizado diferente também, esse de querer aprender novas coisas, né? E acho que é uma dica de ouro para nossa vida o tempo inteiro. Quando a gente se permite, né? Uma dica de ouro para a gente, nós adultos, para as crianças. Se tiver adolescente aí do lado, daí também vale, que é a gente conseguir aprender, né? E se permitir aprender, mudar de ideia, aprender de novo e se permitir vivenciar isso e se desenvolver o tempo inteiro. Porque no momento que a gente achar que a gente sabe tudo e que a gente não tem mais o que aprender, a gente vai ficar desse tamaninho e não vai ser interessante para conviver e não vai ser interessante nem para a gente mesmo a vida mais. E isso é sempre válido, principalmente nesse momento, né? Todo mundo está tendo que aprender muita coisa, né? Ninguém tem a receita do bolo de agora, né? Enfim. E com relação aos adolescentes já em período aí de preparar para vestibular, né? Enem, entrada em universidade, né? Que já é um período normalmente de bastante ansiedade, de bastante, né? Enfim, o que vai ser da minha vida depois quando eu sair da escola, uma vida nova, né? Mudança aí de realidade de amigos, e daí nesse último ano que eles estão se preparando para essa nova vida, um ano completamente atípico e diferente, né? O que você tem para dizer para esses adolescentes aí, né, nessa transição de escola e faculdade? Olha, para esses adolescentes, essa virada foi uma coisa muito inesperada, né? Porque também tem uma expectativa de como vai ser o último ano, de como vai ser vivenciado tudo aquilo, o suporte que a escola dá, né, e tudo que ele pode ter nesse momento. Então, para esses adolescentes, tem uma coisa que é muito forte em relação a essa questão da ansiedade, né? Então, eles devem, a grande maioria, estar ansiosos sim, e é aquilo que eu falei da questão da gente conseguir validar os sentimentos e perceber que o adolescente está ansioso, e muitas vezes o pai também, né, o pai e a mãe também vão estar ansiosos. E quanto menos esses pais conseguirem interferir no sentido não de orientar, não orientar, é no sentido de não deixar esse adolescente mais nervoso do que normalmente ele já fica. Então tem alguns mitos que a gente tem, né? Que tem uma tríade que eles falam que tem até um nome que eu esqueci.
que é aquela coisa que os pais acham que o filho tem que fazer aquela carreira que dá dinheiro, né? E começa aquela pressão de escolher as carreiras que das eles escolhas. acham que dá dinheiro, e aí quer que os filhos escolham aquelas carreiras, porque são aquelas que dão dinheiro. E a gente precisa entender que não só esse momento de onde nós estamos, as carreiras, né, as profissões podem ser muito parecidas, mas as ocupações têm mudado demais, né? Basta ver, né, o que a gente tem vivido agora em relação a tá todo mundo muito mais online, muito mais no virtual. Além de tudo isso, a gente precisa entender que não é o que dá mais dinheiro, o que não dá mais dinheiro, é o profissional bom. Sim. Então, esse adolescente fazendo algo que ele se aproxima mais, que tem mais a ver com ele, que é algo que traz mais curiosidade, isso já vai ser muito bom para ele e provavelmente ele já vai fazer uma escolha muito mais assertiva. E uma coisa que a gente tem mania de falar assim, eu quero que meu filho seja feliz, seja feliz, seja feliz. Ele precisa entender que a profissão também, a escolha profissional, a gente não faz só coisas que deixam a gente feliz o tempo inteiro. Né? Então, você tá ali feliz com aquilo, você ama a sua profissão, é gostoso e tal, mas ele precisa entender que tem um momento de felicidade e tem um momento onde ele pode não estar tão feliz desenvolvendo aquela atividade que ele escolheu. A internet pode ajudar nesse momento em que ajuda ele a pesquisar, né? Ele tá num momento onde ele queira saber sobre as profissões, ajuda ele a pesquisar sobre as profissões. Não pesquisar o salário e né, o quanto que o mais bem sucedido daquela profissão ganha, mas pesquisar o que aquela atividade faz. Então fica do lado, quanto mais ele souber e mais ele entender um pouquinho sobre aquilo, menos ansiedade ele tem em relação à escolha, que daí eu acho que isso já diminui um pouquinho. A ansiedade preparatória do vestibular, isso ele vai ter. E aí o que a gente faz para que ele lide com essa ansiedade? Não é bloquear a ansiedade que a gente não vai conseguir, mas ele precisa estar bem alimentado, ele precisa estar bem equilibrado, ele precisa ter algumas atividades que ele gosta. Putz, mas todas as atividades que ele gostava era fora, ele fazia muita atividade fora de casa. Tá bom, dentro de casa, o que a gente traz para ele que ele goste? Ele precisa ter um equilíbrio para também a vida dele não ser só estudar demais e ele começar a ficar uma pessoa muito irritada e isso vai prejudicá-lo também na concentração. E aí daqui a pouco o nível de atenção, o nível de concentração vai para o espaço, porque tão nervoso que não vai funcionar. Então, validar como ele tá e proporcionar um ambiente melhor para ele, menos hostil no sentido de cobrança, já vai ajudar bastante. Muito bem. E, enfim, a conversa tá boa, mas eu acho que a gente está chegando próximo ao momento da gente concluir, né? Acho que a gente tinha muita coisa ainda para conversar, mas, enfim, passou muito rápido. Então, eu queria que você, enfim, tivesse a sua fala final, a sua despedida. Roberta, antes de eu encerrar, por favor. Tá, uma coisa que tô pensando aqui, uma coisa que para mim vai ficar muito, e eu queria dividir isso com vocês, pensando em tudo isso que a gente está vivendo, né? Uma pandemia, todo mundo fazendo aí aulas dentro de casa, pandemia, agora férias dentro de casa, pode ser que tenha alguma adaptação aí, mas muito dentro de casa, sem ser daquele jeito que a gente acostuma, né, de ou viajar, ou ir para outro lugar, ou fazer grandes planejamentos. Com tudo isso acontecendo, o que a gente pode ter de lembrança e o que a gente quer deixar de lembrança para os nossos filhos e para a gente como uma coisa boa, né? O que a gente pode tirar de bom disso? Uma das coisas muito boas que eu tirei disso foi eu trabalho até muito tarde e agora eu tô colocando minha filha todos os dias para dormir. Então isso é uma coisa que na minha volta eu vou conseguir, eu quero muito mudar, porque eu quero estar mais presente, eu quero estar mais próxima. Então, se a gente continue fazendo parte, né? O que a gente teve de conquista, o que foi de gostoso, e eu acho que a convivência pode ser uma experiência gostosa, e a gente conseguir tentar manter, vai ser muito bom. Então, que mim, ótimo. Eu diria isso, prestem atenção. Essa mensagem final muito positiva. E curte aí muito um pouquinho. Bem. Muito obrigada, Roberta, pela sua participação aqui com a gente, por iniciar o Global Talks com a gente, tá? Em breve a gente vai divulgar a nova data, o próximo tema, né, da próxima live dentro desse nosso programa. Então eu vou deixar aqui o meu boa noite a todo mundo que acompanhou com a gente, agradecer a participação de todos e até a próxima. Nos encontramos mais pra frente. Obrigada. Até logo.
Obrigada para vocês aí Tchau, também. tchau. Tchau, tchau.